Olá, meu brother. E aí, tudo tranquilo? Tudo bem, Anderson? Graças a Deus, tudo tranquilo. E com você? Dando Maravilha. uma ajeitadinha na câmera aqui. Como é que tá o clima aí? Aproveitando. Tá um paraíso hoje, né? Parece que fez 28 graus aí, Maidstone. É por aí. Eu não vi exatamente durante todo o dia, não, mas estava entre 25 e por aí, uns 28 graus. Deu para curtir bastante Maravilha. aí. E aí também foi Aqui. quente, pelo jeito, né? Foi quente, não tanto quanto ontem. Tá mais nublado, principalmente agora o período da tarde, mas tá ótimo. Você consegue me ouvir, beleza? Sim, tranquilo. Sem Maravilha. problema, perfeito. A voz aí tá parecendo locutor de rádio. Que é isso? Maravilha. Muito bom, E muito aí? obrigado. Queria agradecer você aqui na live mais uma vez pela sua disposição em participar na verdade, a proatividade aí em oferecer, né, esse tipo de programação partiu até de você, né? Então, eu queria mais uma vez te agradecer, meu irmão. Com certeza haverão frutos e bons frutos aí Com dessa certeza, atitude. para mim é um prazer aí estar contribuindo com você aí também, com a sua rede de contatos aqui também na Inglaterra, né, e em toda a Europa. Eu acredito que todos nós temos algo a compartilhar. E pode contar comigo aí no que precisar sempre. Você já sabe disso. Maravilha. Muito obrigado. Bom, enquanto o pessoal vai entrando aí, ah, seguindo algumas orientações com relação aos comentários, então, nós vamos desativar os comentários aqui agora, mas você ainda vai ter a oportunidade de enviar sua pergunta. O legal desse tipo de live, nós temos aqui assuntos bem interessantes, né, a serem abordados com relação à vida profissional, a uma vida de êxito, de sucesso profissionalmente, no que diz respeito ao contexto da comunidade brasileira na Europa. Mas nós cremos que e acreditamos que esse tipo de informação e ferramentas eles são válidos para qualquer localidade, né? E então é muito importante a participação de todos aqueles que estiverem aí conosco durante o decorrer dessa live. Você vai ainda ter a oportunidade de participar com a sua pergunta. Contudo, nós iremos desativar aqui os comentários só para a gente poder enxergar melhor ali a beleza do nosso querido convidado Anderson Machado. E às vezes os comentários são tantos ali que desfocalizam, e um dos motivos é esse. Talvez também possa tirar a sua atenção daquilo que é mais importante, ok? Eu vou estar desativando aqui os comentários, mas você vai poder ainda estar fazendo o envio das suas perguntas, correto? Então basta eu fazer o desativar aqui, deixar off, né? Uhum. Maravilha, maravilha. Ok, bom, iniciando aí nossa sessão de. Na verdade, nós teremos algumas perguntas e, e a pessoa que vai nos informar aqui nesse finalzinho de tarde, início de noite, vai ser o Anderson. E o Anderson é meu amigo pessoal, ele e a sua família. É um grande prazer tê-los como amigos, irmãos em Cristo também. E compartilhamos da mesma fé, do mesmo sentimento, o mesmo encargo. Estamos aqui para abençoar pessoas e para informá-las. Mas eu queria dar a oportunidade, o Anderson, para você nos fazer essa introdução. Explique melhor para nós quem é o Anderson Machado, as suas experiências no que diz respeito à Europa, principalmente, mas é certo que você tem e teve experiências em outras localidades, já morou além do Brasil, nos Estados Unidos, na Bélgica.
e uma pessoa realmente bastante viajada aí. Diga para nós, Wanderson, quem é você? Certo, muito bem. Então, Marcial, para o pessoal que não me conhece aí, eu sou natural de Goiânia, né? Nasci, fui criado em Goiânia, mas aos 19 anos de idade eu coloquei um objetivo de alcançar algumas coisas que eu já tinha vontade há muitos anos, estando no Brasil ainda. E cheguei à Europa, na Europa em 2000, no início, bem no início de 2000, e acabei da Inglaterra, que era o meu objetivo inicial, ficando na Bélgica por questões relacionadas a vistos e tive algumas dificuldades na época e fiquei na Bélgica então por 18, quase 19 anos. Nesse período aí também eu morei um ano nos Estados Unidos e, enfim, nesse período de 19 anos aí muitas coisas aconteceram. Eu tive, como você mesmo mencionou, a questão da nossa fé, né? Eu tenho uma vocação muito intensa na questão da minha fé e sempre atuei nessa área aqui na Europa também. Mas alguns anos atrás, por volta do ano de 2010, eu tive uma direção muito específica para iniciar um trabalho no meio corporativo e foi quando eu comecei a desenvolver uma carreira nesse meio corporativo aqui na Europa. E nesse período aí de 2010 até agora, não é, eu fiz muitas coisas. A principal delas é que eu trabalhei durante muitos anos como um engenheiro de sistemas na área de TI. Eu fiz muitas formações nessa área quando percebi uma tendência no mercado, né, muitos anos atrás ainda, e eu, então comecei a me preparar nessa área, apliquei muito tempo nisso. Uma das coisas que me ajudaram muito foi a questão de idiomas, né? Eu morava na Bélgica, já falava o francês, já falava inglês também, e os dois idiomas, obviamente, eu aprendi estando na Bélgica e foram, na verdade, portas que se abriram para mim para que eu pudesse entrar nesse meio aí. E nesse período aí, depois que então eu adquiri bastante conhecimento na área de TI, eu entrei em várias empresas grandes, multinacionais aí, não só na Europa, mas com presença no mundo aí. Dentre elas, alguns bancos conhecidos na Bélgica, o Banco AXA, o ING. Eu trabalhei também durante um Uau, período para General Motors, na GM, trabalhei na HP também, foi na verdade meu início nessa área foi na HP, e a partir dali também eu comecei a fazer projetos para várias outras empresas e teve um momento nesse período aí que eu decidi fazer a escolha de trabalhar por conta própria também. Então eu trabalhei por um período em uma carreira dentro das empresas e depois eu decidi trabalhar por conta própria mesmo e foi quando eu comecei a entender outras áreas também desse meio aí corporativo, né? Então basicamente seria isso. Hoje eu estou aqui na Inglaterra, né? Eu vivo na Inglaterra já há 2 anos quase. Tenho feito ainda muitos projetos na área de TI, trabalho especificamente com projetos de infraestrutura para grandes edifícios, principalmente aquisições. Um dos principais clientes que eu tenho atualmente é a Johnson, né? A empresa médico, hospitalar e farmacêutica. Trabalhei em vários projetos deles em toda a região da Europa, África, e tenho trabalhado até então dessa forma, apesar de, paralelamente a isso, eu tenho uma paixão muito grande por pessoas, é uma área onde me especializei também, nesse período que eu mencionei entre a minha chegada na Bélgica e até hoje. Eu fiz vários cursos, inclusive cursos estando na Europa reconhecidos no MEC, pelo MEC no Brasil, né? Eu fiz algumas pós-graduações, duas, né? Fiz uma na área de psicologia e uma na área de gestão de pessoas. Então, fiz um MBA em gestão de pessoas recentemente, concluí no ano passado, né? E tenho atuado nessa área de pessoas também, que é uma paixão que eu tenho de ajudar pessoas a se desenvolver, a alcançar objetivos, orientação de carreira, né? Então, basicamente é isso aí, Marcelo. uau, uau. Extenso currículo aí, né? De experiências e Muito chão, né? Muito suor, muita sim, dedicação, mas graças a Deus muito resultado também eu pude perceber e colher esses últimos anos. maravilha. Que bom, que bênção. Então, para mim já
que já te conhecia, tenham te conhecido, né, já há mais tempo, diferentemente do pessoal que tem acompanhado conosco aí, e ainda essa live, na verdade, ela vai perdurar aí por muito tempo, né? Nós vamos salvá-la e compartilhar aí, na verdade. Então o alcance ele vai ser bem mais extenso, mas é importante para o pessoal saber quem de fato vai estar aqui durante essa hora, né, compartilhando conosco ferramentas, informações importantes. E pelo que você falou aí de você, até incluindo a sua família, é perceptível que há crises, né, o Anderson, no decorrer dessa caminhada. Não tem como alcançar sucesso sem luta, né, sem suor, eu Uhum. acredito. E a gente percebe crises no decorrer dessa sua caminhada. E então eu queria fazer essa primeira pergunta para você, importante, que a gente vem divulgado aí no período que nós estamos divulgando essa live. Nós lançamos alguns assuntos, né, ali para o pessoal entender aquilo que nós estamos aqui dispostos a falar, né, sobre. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, percebendo que isso fez parte da sua trajetória de vida, como você transformou crises na sua vida em oportunidades, principalmente na sua vida profissional? Como essas crises se tornaram momentos oportunos e que, de fato, se tornaram um trampolim para o seu sucesso hoje? Pode compartilhar conosco, por favor? Com certeza. Então, Marcial, eu entendo o seguinte, né? Eu acho que eu vou tentar tomar aqui de uma outra perspectiva para trazer uma resposta talvez mais concreta para Maravilha. todos que estão Fique ouvindo. livre. Vamos entender assim, cada pessoa, cada um de nós, consegue enxergar o mundo através de uma lente, certo? Então, em inglês existe uma palavra worldview, né? Uma forma de nós vermos o mundo, né? Como que nós enxergamos aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós estamos vendo. E de acordo com essa forma que nós conseguimos enxergar o mundo, nós vamos então desenvolver alguns objetivos, alguns alvos que nós vamos determinar, algumas situações que nós vamos ver como positivas, outras nós vamos ver como negativas, mas isso tudo depende de como nós vemos o mundo, não é? E como nós vemos o mundo, por mais que pareça ser algo simples, não é. É muito complexo porque tem a ver com toda a nossa formação como pessoa, não é? Tem a ver como onde nós nascemos, o meio que nós convivemos, né, no início da nossa vida, quem foram as figuras importantes na nossa vida, quem foram as figuras de autoridade na nossa vida, de que forma essas pessoas apresentavam o mundo para nós e apresentavam os desafios que o mundo tem para todos nós. E aí nós fomos desenvolvendo em nós essa forma de ver o mundo, que eu chamaria de uma lente, que quando nós olhamos o mundo, essa lente vai permitir que nós vejamos o mundo de uma forma mais nítida ou de uma forma mais obscura, de uma forma mais simples, de uma forma mais complexa, entende? Então, de acordo com a forma que nós vemos o mundo, nós vamos, então, determinar que uma situação ela se torna realmente uma crise que vai me parar, ou ela se torna uma oportunidade que eu possa, então, de repente, usá-la para alcançar algo como objetivo, entende? Então, assim, você percebe que, por mais que pareça ser simples, que eu te desse uma resposta dizendo assim, olha, eu acho que a crise ela está aí, vale a pena você olhar a crise como uma oportunidade e bola para frente. Isso é algo muito simples e eu acho que difícil de ser aplicado no dia a dia, certo? Então, se nós entendemos um pouco essa questão de como nós formamos a nossa, como eu diria, como nós nos formamos como pessoa, não é? O que envolve a questão da nossa fé, das crenças que nós desenvolvemos, não é? Na nossa vida, aquilo que nós acreditamos ter valor, entra a questão também dos valores, o que é importante para nós, o que não é importante para nós, entende? E dentro desse aspecto aí da nossa formação como pessoa, nós vamos então ver uma crise de forma diferente. Por isso nós vamos ver durante períodos de crise, muitas pessoas se dando muito bem e no mesmo
na mesma situação de crise, outras pessoas que vão se dar muito mal. E às vezes vão se desesperar, não é? Vão atingir níveis possivelmente de estresse muito elevado, níveis às vezes de pânico, níveis talvez de depressão, e vão talvez deixar de alcançar coisas que poderiam alcançar. Então, assim, nas questões relacionadas à crise, a gente precisa tentar ver mais dentro de nós do que do lado de fora de nós. Então, é muito mais importante nós entendermos dentro de nós como nós vemos o mundo e de que forma essas coisas têm ou não têm relevância e importância para nós, para que nós possamos, então, usar essa situação de forma positiva e não de forma negativa. Então, mesmo, por exemplo, nessa situação que nós estamos vivendo atualmente, por mais que seja difícil para muitas pessoas, tem muitas pessoas se dando muito bem nesse momento. Porque nós estamos falando aqui na live especificamente sobre a questão profissional. Isso. Na questão profissional, muitas pessoas estão se dando muito bem nesse momento que nós estamos vivendo, que é crise para o mundo inteiro. É só abrindo um parênteses aqui, aquele ditado, uns chorando, outros vendendo lenço, né? Exatamente, exatamente. Enquanto uns estão ali chorando, lamentando, outros estão tentando, de alguma forma, trazer uma solução para um problema que às vezes é temporário para muitas pessoas, não é? Sim. Então, de forma bem assim, a grosso modo, seria isso, seria a crise, ela vai vir para nós de uma forma positiva ou negativa, muito diretamente relacionada à nossa forma de ver o mundo. Então, a nossa forma de ver o mundo, ela não é simples. Ela tem a ver com a nossa formação como pessoa, o desenvolvimento da nossa personalidade, os meios pelos quais nós chegamos a ser quem nós somos hoje, as diferentes decisões que nós tomamos na vida, entende? Então, tudo isso contribui para eu e você sermos quem nós somos hoje. Sim. E agora nós estamos diante de uma situação em que precisamos ver de forma positiva ou negativa. De que forma nós vamos ver depende de como nós enxergamos o mundo. Então seria mais ou menos isso aí, Marcial, sobre a questão de crises, como lidar com crises. Sim, transformando-as em oportunidade, né? Exatamente. E, por exemplo, se tem pessoas que às vezes estão aqui assistindo ou vão depois assistir e que têm dificuldade nesse momento, por alguma razão de entender realmente se isso é uma oportunidade para ela ou não, eu diria assim, você precisa primeiro deixar de olhar à sua volta e tentar olhar para dentro de si. Não é tentar entender você mesmo. Um grande problema, que daqui a pouco também nós vamos estar abordando a questão do autoconhecimento, o grande problema que muitos têm hoje é que eles não se conhecem. As pessoas não se conhecem. Muitas pessoas conhecem o mundo todo, mas não se conhecem dentro de si mesmo quais são as principais características que fazem essas pessoas tomarem decisões importantes. Entende? Então é importante a gente tentar olhar para dentro de si e daí, a partir daí nós vamos então possivelmente atingir novas alturas, entende? Maravilha, maravilha. De fato, esse é um tema interessante, porque ele também se torna, né, como eu falei no início da pergunta, esse trampolim, né? Esse até, eu diria, esse divisor de águas na vida de muitas pessoas. A minha ótica, assim como você está falando, né, a minha a minha perspectiva, né, de ver o momento, que é um momento de crise, ele pode me trazer ali diante de mim, né, da minha pessoa, profissionalmente, uma oportunidade de passar por um outro âmbito, né, um outro estilo de vida. Se eu estava sofrendo ou passando algum momento de crise financeira, de repente, a crise ela vai me trazer algumas ideias, uma criatividade. Isso tudo vai depender da perspectiva, né? Eu vou passar a perceber naquele cenário ali a necessidade de uma situação aonde eu posso, de repente, criar um negócio, né, que vai prosperar a minha vida e eu e a minha família posso desfrutar de algo diferente, né? E aquele momento ele se torna um divisor de águas. É realmente Com certeza. interessante essa questão da perspectiva, né, que você está abordando conosco aí. E entrando já nessa segunda questão, que também é extremamente importante, você introduziu ela para nós aí. Qual, então,
é essa importância, né? Qual é esse poder, eu diria, desse autoconhecimento, né? O fato de eu me conhecer, saber melhor a respeito de mim mesmo, o meu perfil, o que isso pode trazer de poder, né, nessa minha trajetória, nesse meu desejo de prosperar e de ter sucesso na minha vida profissional. Qual que é o poder, então, do autoconhecimento nesse caso, Anderson? Certo. Vamos, então, aqui tentar ver da seguinte forma, Marcial. Primeiramente, eu gosto sempre de trabalhar com definições para ficar bem claro o que a gente está tentando enxergar e o que nós tentamos atingir no nosso entendimento, certo? Certo. Se nós definirmos aqui, por exemplo, o que é sucesso, que é uma situação bem assim delicada, não é? Não é simples dizer assim, pessoa A tem sucesso, pessoa B não tem sucesso. Como nós podemos definir o que é sucesso? Então é uma pergunta que nós precisamos fazer para entendermos. Sucesso é um conceito muito subjetivo, certo? Não dá para a gente definir e colocar tudo dentro de uma caixa dizendo esse grupo tem sucesso e o outro não tem. Porque para muitas pessoas sucesso talvez seria o quê? Seria, de repente, ter um reconhecimento profissional, certo? Um bom reconhecimento profissional, uma boa abertura no mercado de trabalho. Para outras pessoas que já estão dentro desse mercado, já com um certo reconhecimento, o sucesso seria um aumento salarial, alguns benefícios que foram adicionados, ter um carro da empresa, um cartão corporativo, fazer viagens internacionais com tudo pago pela empresa, né? Ou seja, desfrutar de um certo glamour, que a gente poderia dizer, dentro do ambiente profissional, e aí outras vão olhar de fora e dizer, essa pessoa tem sucesso, não é? Mas para outras pessoas, de repente, sucesso é alcançar níveis altíssimos no alto escalão de uma empresa, de uma companhia, ou, por exemplo, para outras pessoas seria que começar um negócio e esse negócio ser bem sucedido, ou seja, se ela vende um produto, que esse produto seja vendido e ela tenha retorno financeiro nisso. E aí nós então vamos ver que sucesso ele vai ser diferente para todas as pessoas. Então não tem como nós classificarmos o sucesso de uma única forma e dizer que todas as pessoas que querem alcançar sucesso precisam trilhar esse caminho, certo? Então eu gosto muito de voltar a uma definição um pouco mais, eu diria, mais sucinta, mais delicada, mas muito mais profunda, de uma pessoa que eu admirei muito, que foi um dos meus maiores mentores na minha vida, que é o Miles Monroe, né? Ele é do Bahamas, mas ele já faleceu, e ele era um homem muito profundo, ele dava uma definição própria sobre o sucesso. Então ele dizia que o sucesso, na verdade, não é você ter uma casa grande, um carro, né, seja o carro que for um dos melhores carros, ter muitos amigos, não é você ter uma realização profissional, ou você, por exemplo, conseguir esse reconhecimento profissional que nós estamos falando. Não, nada disso. Mas o sucesso é você, na verdade, realizar aquilo pelo qual você foi criado. Então, assim que eu entendo quem eu sou, eu vou também entender, eu irei entender quais são os meus talentos, qual é o meu potencial e qual o objetivo pelo qual eu fui criado. E, por exemplo, isso aí, se eu pego um exemplo claro de um produto, e eu faço um paralelo com todos nós aqui como pessoas, você pega, por exemplo, um piano, certo? Se você coloca o piano no canto, na sua sala, na casa, e esse piano fica lá somente como enfeite, esse piano nunca vai ter sucesso, certo? Verdade. Porque o piano, ele não foi criado para ser enfeite. O piano, ele foi criado para ser tocado e ele emitir sons harmônicos, bonitos, que venham dar prazer nas pessoas ao ouvir as belas músicas que um piano pode executar, certo? Um microfone, ele é feito para quê? Para receber um som e transmitir esse som para uma caixa. A caixa, ela foi feita para quê? A caixa de som. Ela foi feita para que aquele som seja, depois de amplificado, seja emitido aos ouvidos das pessoas e as pessoas possam ouvir o som. Isso. Então, ou seja, cada objeto tem um objetivo. Não é? Cada objeto que eu mencionei aqui tem um objetivo pelo qual foi criado, que o seu criador determinou isso, né? E colocou esse objetivo, né, desse objeto, ou desse material, desse produto, em um manual. Esse manual vai determinar qual a função e o que aquele produto ou material ele pode fazer. Então, se nós pegamos esse mesmo paralelo aí e aplicamos para nós também temos um potencial que está dentro de cada um potencial muito grande,
mas um potencial diferenciado. O que eu posso fazer nem sempre vai ser o que você vai poder fazer. E vice-versa. Cada pessoa tem um potencial dentro de si. Porque nós fomos criados como indivíduos, como pessoas únicas, exclusivas, não é? Quase 8 bilhões a população mundial hoje, e você não vai encontrar uma pessoa que tenha a mesma impressão digital. Todas são diferentes. Cada pessoa é única, é exclusiva. O que significa que cada pessoa tem características únicas. Essas características também, dentro dessas pessoas com essas características, existe um potencial muito grande. Então, esse potencial é o que nós podemos aplicar, certo? E depois dizermos assim, essa pessoa que nasceu para fazer isso, ela está fazendo justamente o que ela deveria estar fazendo. Sim. Nós mudamos completamente o nosso conceito sobre sucesso nesse sentido. Por quê? Porque então o que eu percebo? O meu sucesso não pode ser comparado com o sucesso de outros. O meu sucesso deve ser comparado com o quê? Com as coisas que eu faço em relação ao que eu poderia fazer. Certo? Uau. Então eu não comparo o que eu faço com o que você faz para dizer que eu tenho sucesso ou não. Sim. Eu comparo o que eu faço com o que eu poderia fazer. Então eu vejo onde posso melhorar, eu vejo onde eu posso avançar, eu vejo as coisas que eu posso, né, estar trabalhando um pouco mais em mim para desenvolver habilidades que estão dentro de mim e que vão me fazer ter sucesso. Correto. Entende? Então a perspectiva de sucesso aqui muda muito. Por isso que eu gosto muito dessa característica, dessa definição. E Miles Sim. Monroe também, ele disse algo muito interessante. Ele disse algo assim, ó, que o pior do que a morte é uma vida sem propósitos. Então, pior do que alguém morrer é uma pessoa que vive sem nenhum objetivo e ela não consegue realizar aquilo pelo qual ela foi criada. E isso daí remete-nos a quê? A conhecer a nossa identidade. E ao conhecer a nossa própria identidade, nós seremos capazes, então, de delinear um plano em que nós venhamos alcançar objetivos específicos. Entende? E aí nós poderemos, então, ser muito mais do que nós somos, fazer muito mais do que nós fazemos e deixar de ficar comparando quem nós somos com o que as pessoas estão fazendo à nossa volta. Sim. Entende? Então, baseado nisso daí, eu penso que a gente precisa fazer o quê? Não é? Se eu estou falando muito do que nós somos em essência e que está dentro de nós, e nós precisamos descobrir isso, eu tenho que falar do autoconhecimento. Então, qual que é o grande problema, Marcial, que eu vejo, e as pessoas que estão nos assistindo aqui agora também precisam entender isso de forma bem clara. Sim. Quando nós falamos sobre, por exemplo, no tema da live aí, que seria como ser bem-sucedido, né, como me tornar bem-sucedido profissionalmente na Europa, esse é um princípio que pode ser aplicado em qualquer parte do mundo, tá? Não só na Europa, mas obviamente que, como nós estamos aqui na Europa, e possivelmente as pessoas que estão nos assistindo também estão aqui na Europa, vamos aplicar especificamente para a Europa, não é essa situação. Mas o autoconhecimento, ele vai ser talvez a ferramenta mais importante que nós vamos ter que aplicar para alcançarmos os objetivos que nós temos aqui na Europa. Independente de qual seja o objetivo, independente de onde eu viva, né? Se eu estiver vivendo na Inglaterra ou em outro país da Europa, eu preciso do autoconhecimento. Por quê? Por uma razão muito simples, certo? As pessoas hoje que trabalham em todas as áreas de recursos humanos, os principais recrutadores, as pessoas que estão buscando, os headhunters que a gente fala, né? Que estão procurando os profissionais específicos para determinadas posições, para determinadas vagas, essas pessoas, elas querem o quê? Elas querem encontrar as pessoas certas para as posições certas. Se existe uma situação que pode ser considerada um fracasso absoluto, é eu colocar a pessoa errada em uma posição, em uma empresa, e esperar um bom resultado disso. Sim. Por essa razão, nós vemos sempre o turnover, né? o número, o giro tão alarmante de pessoas que entram numa empresa e saem porque não se encaixaram. Muitas vezes não se encaixaram porque ela não está na posição certa, muitas vezes porque colocaram ela numa posição errada e não foi escolha dela mesma. Outras vezes é porque ela estava buscando fazer uma coisa que, na verdade, não tinha nada a ver com o que ela poderia estar fazendo. E tudo isso está relacionado ao quê? Ao autoconhecimento. E o autoconhecimento é algo que nós precisamos todos os dias estar aperfeiçoando. Eu preciso me conhecer bem para que eu saiba exatamente quais são as características que eu posso usar
que vão funcionar em qualquer ambiente. E isso é interessante, Marcial, que pode ser usado dentro de casa, pode ser usado no ambiente da igreja, por exemplo, das pessoas que são mais de ambiente religioso, de igrejas, ou as pessoas dentro de um ambiente corporativo, dentro de uma empresa, pessoas que têm o seu próprio negócio, ela pode usar isso dentro do seu próprio negócio, porque vai ajudá-la com os relacionamentos interpessoais em todos os níveis. Ela vai conseguir saber como ela pode se comunicar de uma forma que ela vai ser mais bem compreendida, e ela pode saber também como ela vai se comunicar para que as pessoas realmente entendam o que ela está querendo transmitir naquele momento da comunicação, e isso vai aperfeiçoar todas as relações dela em qualquer área que ela for trabalhar ou executar as suas atividades. Então, o autoconhecimento, se, por exemplo, nós entrarmos aqui nos detalhes disso, nos pormenores, as pessoas que estão nos ouvindo aí talvez se perguntam, mas como eu posso me conhecer? Como eu posso usar o autoconhecimento na prática? Deixa eu então dar aqui um pouquinho da teoria de como essa questão foi desenvolvida ao longo dos anos, até mesmo dos séculos, para nós chegarmos aqui no que realmente importa, que é a questão prática do autoconhecimento. Certo? O autoconhecimento iniciou-se mais ou menos aí nos tempos antigos, na época de Hipócrates. Hipócrates foi um homem considerado o pai da medicina, certo? Antes mesmo da medicina se tornar ciência, quando ela era somente uma teoria, Hipócrates foi o homem que, atendendo seus pacientes, né, ele era um grego que viveu no tempo do Império Romano, e ele, atendendo seus pacientes, alguns desses pacientes traziam para Hipócrates situações muito diferentes. Então, certo dia, ele decidiu fazer o quê? Eu vou estudar quais são as características de cada um dos meus pacientes. Ele começou a estudar algumas características e ele chegou a algumas conclusões muito interessantes. Ele estudou basicamente os 4 elementos, não é, do universo aí, que é a terra, o ar, fogo e água. Estudando esses 4 elementos, Hipócrates, então, ele começou a associar ao temperamento de cada pessoa. E o temperamento de cada pessoa, ele, na parte mais técnica, ele usou algumas características biológicas muito específicas, mas ele chegou àquelas conclusões básicas sobre os temperamentos, os 4 temperamentos básicos, que é o sanguíneo, o fleumático, o colérico e o melancólico. Então, esses 4 temperamentos demonstravam para Hipócrates que as pessoas eram diferentes. Então, cada momento que ele analisava um dos seus pacientes, ele via que ela agia de uma forma diferente, e através das suas observações com seus pacientes, ele percebia que uma pessoa tinha características mais sanguíneas, ele então determinava essa pessoa tem esse tipo de personalidade baseado no seu temperamento. E assim foi até que um dia os estudos de Hipócrates foram introduzidos na Idade Média por Galeno e assim sucessivamente vários outros teóricos começaram a desenvolver bem essas teorias e chegaram, depois de muitos anos de estudos nessa área, às conclusões de que cada pessoa, na verdade, apresenta características únicas. E que essas características, quando descobertas, facilitam muito a vida das pessoas. Vão facilitar as decisões que as pessoas vão tomar, a forma que as pessoas vão agir em relação às outras que vivem à sua volta. Sim. E vai facilitar em todos os sentidos, inclusive nas decisões relacionadas à vida profissional. Qual profissão eu devo escolher? Qual curso, por exemplo, que eu vou fazer, que eu devo fazer? Que tipo de curso eu devo escolher? Será que devo escolher aquele que dá mais dinheiro? Ou será que devo escolher aquele que tem uma maior tendência no mercado? Não é? Porque a gente vive em situações muito específicas e muito atuais. Por exemplo, a questão de profissões disponíveis no mercado hoje, nem todas são profissões que nós deveríamos escolher. Por quê? Porque algumas delas daqui a alguns anos não vão existir mais. Algumas profissões que no passado eram muito almejadas, em breve não existirão mais. Outras profissões que não existiam há 10 anos, 15 anos atrás, hoje são profissões muito almejadas. Então, como saber o que escolher? Como eu posso fazer a escolha correta? Tudo isso aí tem a ver com o conhecimento que eu tenho de mim mesmo, o autoconhecimento. Baseado no autoconhecimento, vai me ajudar muito a fazer as escolhas corretas. Então, a questão do autoconhecimento foi aperfeiçoada, Marcial. Eu quero aqui chegar no ponto mais importante da questão do autoconhecimento, é que hoje existem muitas ferramentas disponíveis que são aí tesouros
que muitas pessoas podem usar e infelizmente muitas pessoas não usam, que são as ferramentas, por exemplo, de avaliação comportamental, onde nós Sim. podemos usar uma delas, que é a mais usada hoje no mundo todo, que é a teoria DISC. Não é a teoria DISC, ela surgiu aí nos anos 1928, por aí. William Astor foi o criador dela, o pai da teoria DISC. E essa teoria ela é usada em muitas plataformas existentes no mundo hoje. A maioria dos departamentos de RH, pessoas que trabalham com desenvolvimento de pessoas, pessoas que estão aí procurando os profissionais ideais para o mercado de trabalho, eles usam essas ferramentas para justamente determinar quais pessoas servem para quais funções no mercado de trabalho. E o William Astor, ele chegou a essa conclusão de que, através daquela teoria de Hipócrates lá do passado dos quatro temperamentos, ele chegou a uma conclusão de que as pessoas agem de forma diferente e que as pessoas também não só agem de formas diferentes, como elas agem por motivadores diferentes. Então, cada pessoa tem algo que a motiva a fazer algo. Sim. E essas questões aí das análises que nós precisamos fazer do nosso temperamento, mas também da nossa personalidade, vão nos ajudar a entender, por exemplo, quais as áreas nós podemos atuar de forma mais eficiente no mercado de trabalho. Então, as pessoas que estão nos ouvindo, que querem saber como eu posso saber o que fazer como profissão, estou aqui na Europa há muitos anos, eu vivo aqui, eu faço muitas coisas, mas eu vivo infeliz. Não é isso que eu gostaria de fazer. Eu gostaria de saber qual curso de aperfeiçoamento ou até mesmo um curso superior eu ainda poderia fazer, como você aí da Unigran, né, podem oferecer vários cursos para as pessoas, né, se profissionalizarem, se especializarem em algumas áreas. O que fazer? Né? Como eu posso escolher a profissão correta? Como eu poderia realmente achar o que eu sempre busco para me realizar profissionalmente? Eu diria que a primeira coisa é se autoconhecer. A pessoa precisa buscar conhecimento de si mesma. Ela precisa saber quais são os motivadores que levam essa pessoa a tomar decisões. Quais são os ambientes que ela tem maior produtividade. Ela é uma pessoa que trabalha melhor em um ambiente tenso, dinâmico, ou ela é uma pessoa que trabalha melhor, que produz mais em um ambiente mais calmo, isolado, sem muitos contatos, não é, o tempo todo. Ou seja, essas questões são critérios importantíssimos para nós sabermos de forma mais fácil, quais as áreas que nós podemos atuar com sucesso. Então seria basicamente isso daí, Marcial, com relação ao autoconhecimento. As pessoas que querem realmente alcançar um sucesso, ela precisa entender que o autoconhecimento tem que fazer parte das ferramentas principais que vai levá-la a esse objetivo. Sim, sim, claro. E é interessante que você falando sobre essa possibilidade de através de ferramentas, né, obter esse autoconhecimento em diferentes áreas da vida, né? Eu posso falar de mim mesmo e também da minha esposa. Nós já fizemos com você, né, alguns testes aí para que pudéssemos obter esse conhecimento do nosso perfil em áreas como o relacionamento, áreas como emocional, e também no âmbito de trabalho, né? Então foram ferramentas realmente assim super inteligentes e que trazem para você aquilo que você olha para o resultado ali do teste e você consegue se ver ali naquele organograma, né, ou naquele percentual de cada característica sua, umas mais fortes, outras menos, e a partir daquilo ali você tem uma ferramenta para se desenvolver melhor, né? Então, quero deixar aqui nessa live, claro, esse meu testemunho aí, né, pessoal com relação a isso. Esses dias para trás nós até estávamos discutindo aqui na verdade o Anderson estava esclarecendo algumas questões, trazendo para nós essas informações e as ferramentas dos resultados de testes que nós fizemos, tanto eu quanto a minha esposa, né? E é realmente interessante. Você para e você fica assim,
sorrindo de algumas questões ali que são, batem, né, são É, certeiras, né? E isso mesmo. você realmente se conhece através daquilo ali. Mas qual o objetivo? O objetivo, então, a partir daquilo, se desenvolver, né? Correr, e desenvolver os lados que são mais fracos. O que você pode, para completar essa questão? Uma vez que eu faço com você aí esse tipo de teste e eu passo a conhecer lados fracos e lados mais fortes meus, em vários tipos de áreas. Certo. Olha, a primeira coisa que eu acho que a gente precisa entender é que nós precisamos encontrar uma orientação que nos leve a usar as ferramentas certas, certo? Porque hoje nós vivemos na era da internet, certo? Nós temos acesso a tudo. Hum. Informação hoje não é problema. Todos podem encontrar as informações no momento que quiser. A partir do telefone aí você clica, digita aí o tema, por exemplo, DISC, análise de personalidades, e você vai encontrar aí milhares de informações. Mas a grande pergunta é, o que eu devo usar? Quais são as ferramentas certas? O que realmente pode me ajudar? Essas são perguntas aí que muitas pessoas não têm respostas. E aí, Uhum. muitas pessoas procuram, às vezes, encontrar as respostas para os seus maiores anseios usando o Google na internet e se frustram, porque são muitas informações. Nós estamos vivendo um tempo de overdose de informação. Não é? O Augusto Cury, que é um psiquiatra muito conhecido no Brasil, tem inúmeros livros, eu já li vários dele, amo os livros dele. Ele fala sobre a síndrome SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Não é? As pessoas têm tanta informação que elas não conseguir gerir essas informações, elas não conseguem manter um equilíbrio no Uhum. conhecimento entre a informação, o conhecimento e a sabedoria. A partir do momento que eu entendo a informação, que eu adquiro a informação, não significa que eu vou aplicá-la. A partir do momento que eu começo a aplicá-la corretamente, então eu estou usando sabedoria, não é? Verdade. E o problema das informações hoje é que tem muita informação. O que eu posso Uhum. usar para me ajudar? Eu Uhum. diria sim que a primeira coisa é buscar profissionais capacitados para que possam te ajudar, a te orientar, né? Quais são as ferramentas que eu posso usar? A pior coisa que tem é você usar a ferramenta errada para fazer algo que você até sabe fazer. Entende? Por exemplo, você pega um garfo pequeno, né, um objeto muito para comer, você pega Uhum. esse garfo e fala assim, eu vou fazer o meu jardim com esse garfo. Você vai conseguir fazer o seu jardim, cortar todos os matos, todos aqueles excessos que estão ali, que precisam, por exemplo, meu jardim aqui atrás, vou usar um Uhum. garfo. É uma ferramenta, mas não é a ferramenta correta. É. Você pega, por exemplo, essa garrafa aqui de água, certo? É uma garrafa de água, ela serve para mim colocar a minha água e beber água. Mas se eu pego essa garrafa e digo assim, eu vou quebrar o muro ali, e eu uso essa garrafa para quebrar o muro, eu estou usando a ferramenta errada para algo que eu sei até quebrar um muro, mas a ferramenta não é correta. E da Uhum. mesma forma, quando nós usamos ferramentas erradas para algo tão importante como a questão do autoconhecimento, sem uma orientação, sem um direcionamento, não é? Eu não vou conseguir chegar ao objetivo certo, eu não vou conseguir alcançar o meu objetivo. Então, procurar os profissionais certos, procurar informações de pessoas que têm fontes certas, não é? Para que a ferramenta que eu venha usar realmente me ajude. E não Verdade. somente me ajude, mas que eu tenha uma orientação depois, como você mencionou sobre você aí na ferramenta que você fez comigo. Uhum. Não é? Você usou uma ferramenta, mas você teve uma certa orientação de como usar a ferramenta, como Sim. essa ferramenta funciona, de que forma você pode atingir alguns objetivos baseados nos resultados dessa ferramenta. De Então, o fundamental autoconhecimento. importância. Exatamente. Então, eu diria que a importância mais primordial aqui seria isso. Seria Uhum. saber que a ferramenta certa vai te ajudar a alcançar o que você precisa, mas também a orientação de como ter essa ferramenta e usá-la da forma correta é muito importante. Legal. Legal. Eu vou só ler uma informação aqui, lembrando para o pessoal que está conosco aí, nós cortamos, deixamos off os comentários, só por uma questão de logística, mas você ainda tem a possibilidade de fazer perguntas aí. Você tem um local aí que você faz o envio de qualquer pergunta que você quiser, e no final nós vamos estar selecionando uma ou duas perguntas, e posteriormente também, acredito que nós iremos fazer mais lives como essa, nós vamos estar marcando isso aí,
para trazer mais informações, porque o assunto é extenso. Eu fiz uma breve pesquisa aqui numa revista aqui da Europa, em inglês, né? O nome dela é Entrepreneur, e é o empreendedor, né? E essa reportagem, nessa revista, ela levanta a seguinte questão: ainda é uma formação acadêmica importante para se conseguir um trabalho hoje, né? O mercado de trabalho ele realmente exige uma qualificação acadêmica, né? E o resultado da pesquisa, eles colocam tipo num pré-título, né? Aqui da matéria, que o diploma ainda é sim importante para um êxito nessa questão profissional. Um diploma, né, de graduação ou uma formação acadêmica. Só para compartilhar aqui com vocês, ouvintes aí, 67, um dos resultados, né, um dos tópicos como resultado dessa pesquisa que eles colocaram aqui, é que 67% das pessoas, dos jovens, a maior parte foram jovens, obviamente, que participaram dessa pesquisa. Então, 1/3, 2/3, né, 67%, eles responderam, né, que o resultado de uma vida profissional de sucesso, bem-sucedida, e essas pessoas elas já estavam 5 anos à frente do período em que elas se formaram, né, ali numa formação acadêmica. Então, elas se formaram, passaram-se 5 anos, aqueles que foram bem-sucedidos, 67% dos pesquisados, né, dos que fizeram parte da pesquisa, disseram que foi de fundamental importância aquela formação acadêmica. Então, esse é um questionamento de muitas pessoas, não é verdade, Anderson? Elas perguntam hoje, não apenas aqui no Reino Unido, mas em todo lugar, o que aquele curso que ela está cursando, ou aqueles que estão almejando ser um candidato aí a cursar, né, um curso de ensino superior, o que aquilo ali vai trazer como resultado para a sua vida profissional. Então, eles disseram alguns pontos aqui. Pouco importa, na verdade, o tipo do curso que você, segundo essa pesquisa, 56% disseram que pouco importa o tipo do curso que você vai escolher, né? Se é uma ciência ou se faz parte das humanas. Deixa eu só ver mais um ponto aqui importante do resultado dessa pesquisa. Eles disseram também que o resultado desse sucesso não foi apenas o fato deles terem se formado numa instituição de ensino superior, mas a liderança, as informações técnicas e a qualidade para se trabalhar em time, em equipe, o trabalho em equipe. Em inglês é bem claro aqui o teamwork skills. São 3 pontos, então, que eles colocaram também importantes, tanto quanto o fato de se formar num ensino superior. Liderança, um conhecimento técnico que eu acredito que ele é liberado por essa formação, né? As instituições elas estão preparadas para envolver os acadêmicos nesse tipo de conhecimento, e também o fato de saber trabalhar em equipe, né? Então, eu achei extremamente importante isso aqui, só para trazer informação com vocês. E assim como o Anderson falou dele na introdução, né, o Anderson, para nós partirmos aí para os momentos finais, gostaria que você falasse mais um pouco para nós dessa questão que, para você pessoalmente, o que você pontua como realmente importante nessa sua trajetória, relativo aos cursos que você fez, né, ligados à instituição de ensino superior, cursos acadêmicos, e outros, né, que te trouxeram qualidade técnica. Você falou a questão dos idiomas, para você também foi realmente chave para obter esse sucesso. E só para abrir um parêntese aqui, na verdade, algo que você falou que eu sou de completo acordo na questão da terminologia, que nós colocamos aí o tema da live, como obter ou como se tornar, né, uma pessoa de sucesso na vida profissional. Eu diria que não há sucesso sem legado.
né? O verdadeiro sucesso é deixar um legado, não é verdade? Então, eu correr atrás de um sucesso, na verdade, isso me pode não trazer, de fato, um sucesso realmente na minha vida se eu não deixei um legado, não é verdade? E onde muitas pessoas, na verdade, eles têm essa falsa ideia de ralar, trabalhar, fazer, gastar todas as energias, obter um certo tipo de sucesso, de resultado, mas para que ele quer aquele resultado? Comprar uma casinha, depois que ele gastou todas as energias, descansar o resto de dias que ele tem de vida, uma casinha na beira da praia e ficou por isso mesmo. E, na verdade, aquilo não é um legado que ele está deixando para os filhos, para os netos, e nós entendemos isso como um verdadeiro sentido, né, de sucesso. Então, diga para nós, relativo a essa pesquisa, o que você acha que foi importante na sua vida pessoal para nós, por favor. Olha, Marcial, eu entendo assim, ó, eu já fiz muitas entrevistas aqui na Europa para muitas empresas. Como eu mencionei antes, eu trabalhei em várias. Eu prestei consultoria para inúmeras empresas e todos esses trabalhos que eu realizei, eu passava por inúmeras entrevistas. E não só fiz eu mesmo, passei por várias entrevistas, como eu entrevistei muitas pessoas também, não é? Depois que eu comecei a trabalhar eu mesmo gerenciando equipes, eu comecei a ter que fazer muitas entrevistas e entendendo diferentes características de cada uma. E duas coisas que são importantes para você conseguir um bom trabalho, para conseguir uma posição, um posicionamento no mercado de trabalho. Duas coisas. Primeiro, a experiência profissional. E segundo, a qualificação técnica ou acadêmica. Certo? Perfeito. Agora, alguém perguntaria, qual é a mais importante? Eu diria o seguinte, quando nós vamos executar qualquer tipo de trabalho, as pessoas procuram uma dessas duas ou as duas. Sem essas duas, ou sem uma das duas, dificilmente você vai conseguir a posição ou o trabalho que você deseja. Por essa razão, muitas pessoas não conseguem. Então, qualquer empregador ou qualquer empresa vai procurar isso. Qual é a qualificação acadêmica que você tem? Se você não tem experiência na área que você vai atuar, você precisa da qualificação acadêmica ou técnica. Sim. No sentido de formação, cursos que você realizou. Então, para um trabalho, você já identificou uma área que você quer atuar aqui no mercado de trabalho na Europa e você quer saber como você pode alcançar essa vaga, como você pode alcançar precisa de experiência de atuação nessa área. Não sei se você está aí ainda, Marcial, tá? Tô. Está travando? Está travando e está dando para ouvir? Ok. Eu pensei que tivesse te perdido por um momento aí. Maravilha. Então você precisa de uma dessas coisas. Se a pessoa diz assim, para mim conseguir aquela vaga de trabalho naquela empresa, naquela organização, eles me pedem 5 anos de experiência. Mas como eu vou ter experiência se eu nunca pude trabalhar? Eles não me deram oportunidade para mim executar isso e adquirir a experiência. Então eu diria para você, o caminho é esse, a formação acadêmica. Você precisa passar por um treinamento, você precisa pelo menos obter bem a parte teórica. E aí você tem uma credencial para você chegar e dizer, olha, eu não tenho tanta experiência como vocês pedem, ou eu não tenho experiência, mas eu tenho aqui a formação técnica, a formação teórica, e eu posso atuar se você me der a oportunidade. Então são formas distintas de obter a mesma coisa. A pessoa que não tem experiência, ela precisa da outra coisa, que é a questão da formação, dos cursos. No meu caso foi isso. Quando eu percebi uma área que eu queria atuar, eu queria ser gerente de projetos na área de tecnologia. Como eu poderia obter essa oportunidade se eu nunca trabalhei nela? Todas as vagas que eu via disponíveis, a primeira coisa que eles diziam era 5 a 7 anos de experiência. Mas eu nunca tive oportunidade de trabalhar. O que eu comecei a fazer então foi buscar treinamentos, cursos de formação acadêmica, de formação técnica, que pudessem me dar credenciais para que eu chegasse nessas oportunidades. E isso foi exatamente o que aconteceu. Eu consegui, depois de muitos anos, obtendo essas diferentes ferramentas, me aperfeiçoando na parte técnica, teórica, para que eu pudesse então chegar e dizer assim, olha, me dê a oportunidade de atuar, porque toda a área teórica eu conheço. E eu tenho prática em outras áreas que vão contribuir para essa também. Entende? E aí foram aparecendo as oportunidades e eu consegui alcançar onde cheguei hoje. Entende? Um trampolim, então, né?
Exatamente. Essa parte de se preparar é extremamente importante. E aqui eu quero Uhum. também dizer rapidamente, o tempo está avançando, mas eu quero dizer rapidamente o que eu vejo, que é muito importante que todos entendam. Fica à Há vontade. duas commodities que são extremamente importantes, que qualquer ser humano vai tê-la da mesma forma. Muitas pessoas dizem, eu não tenho oportunidade. Aqui vai uma questão para você refletir. Tempo é uma commodity. Tempo, todo mundo tem o mesmo tempo. Ninguém tem mais de 24 horas. Uhum. Não importa o relógio que você usa, o país que você mora, de onde você vê a cultura que você vive. O tempo seu vai ser o mesmo de qualquer pessoa, de um CEO de uma grande corporação ou de uma pessoa que está lá limpando o chão da empresa quando chega pela manhã. É fato. É o mesmo tempo, 24 horas. Outra questão também, outra que é uma commodity também, para que todos têm igual, são as mudanças. As mudanças, elas vêm para todos. Como Uhum. nós agimos a essas mudanças que faz toda a diferença. Essa crise, por exemplo, que nós vivemos agora. Tem muitas pessoas que não vão tirar nada dessa crise. Uhum. Ficaram o tempo todo fazendo aquilo que não adicionava valor nenhum, não agregava valor nenhum. Outras pessoas aproveitaram essa crise e ainda estão aproveitando para quê? Para se Verdade. preparar. Eu estou me preparando, eu vou ler mais livros, eu vou aprender uma técnica nova, eu vou aprender um talento novo, eu vou desenvolver essa área. E essas pessoas que estão fazendo isso, pagando esse preço, estão aproveitando bem o tempo e estão aproveitando bem a oportunidade de mudança. E sabe o que vai acontecer? Lá na frente ela vai colher os resultados. As oportunidades vão aparecer. Porque Vamos. muitas pessoas que olham hoje pensam assim, essa pessoa tem grande sucesso, mas não sabe por onde ela passou para chegar onde chegou. Maravilha. Nós temos uma pergunta aqui para esse último minuto. Vou colocar ela aqui para nós. Onde consiga essas ferramentas? Um minuto para nós encerrarmos aí. Tá, olha, as ferramentas do autoconhecimento, eu imagino que ela está falando, as ferramentas de autoconhecimento, elas estão disponíveis em várias plataformas. Há empresas muito sérias na internet, eu posso depois passar para você aqui, você pode postar na postagem desse vídeo, que vai ficar depois aí na sua página, e eu vou colocar possivelmente na minha também do Instagram, e eu coloco algumas ferramentas que as pessoas podem usar, não é? Tem, por exemplo, eu tenho a plataforma aqui que chama-se Pessoas 99, que Uhum. tenho mais de 37 ferramentas disponíveis. Eu posso, Uhum. na próxima live que a gente fizer, eu posso apresentar um pouco mais dessas ferramentas e posso também indicar outras que as pessoas podem usar, entende? Maravilha. Que vão ajudar com certeza de forma extraordinária nos objetivos de cada um aí. Maravilha. Wanderson, muito obrigado mais uma vez. Nós iremos divulgar aí a segunda data de mais uma live. Fica muitos assuntos aí, muita coisa para falar. Obrigado. Obrigado, pessoal.